Fala pessoal, Rafa Andrea tá aqui para fazer a crítica direto ao ponto de Jurassic World Domínio. Acabei de chegar em casa da sala do cinema, escrevi os pontos fortes e fracos que me levaram à nota e eu garanto para vocês esse primeiro minuto sem spoilers aqui e depois, obviamente, aí cada um por sua conta e risco. Minha nota do filme é 8,5. Por quê? Por conta dos pontos fortes, que foram o suspense muito bem trabalhado, uma cena incrível de perseguição, nível do Matrix, o do Reloaded, entrada coerente dos novos personagens, então faz sentido com o roteiro, o fanservice, ele teve qualidade e não foi gratuito, os dinossauros têm muitos novos e são bem utilizados, e o carisma dos protagonistas é uma coisa difícil de você igualar, e eles mandam bem nesse filme. Por que eu tirei um ponto? Por conta dos pontos, 1,5 ponto. Por que eu tirei 1,5 ponto? Por conta dos pontos fracos. Primeiro é a necessidade de você fazer um filme de classificação menor. Isso limita um pouco o filme. O segundo foi a falta de coragem em alguns momentos importantes. O vilão deveras caricato. E aquele momentozinho Disney que não precisava. Então isso fez eu rebaixar o filme para 8,5. Daqui para frente, galera, eu vou explicar o porquê de cada um desses pontos e aí eu conto com vocês se você quiser seguir aqui agora com spoilers, tá? Então, falando da parte positiva, até antes de entrar nos pontos negativos. Por que o suspense do filme é algo muito bom? Porque dá aquela sensação, para quem já assistiu talvez Alien e o Predador, que é um filme antigo, que se você assistir até hoje, você vai ficar preso na cadeira, é porque o filme tem isso. O filme cria situações de perigo, onde os personagens são colocados em risco e você pensa, caralho, o cara não consegue escapar disso aqui. Então, como não é algo simples de ser resolvido, e normalmente é algo com muito movimento e muita tensão, você fica preso na cadeira. E aí eu destaco especialmente a cena da perseguição em Malta, né, o momento do filme que está acontecendo isso à parte, e eles estão fugindo do Atrociratops. O Atrociratops, ele é um raptor de caça que, se ele viu... é muito bizarro isso, mas já é dos outros filmes. Se ele viu uma luzinha na pessoa, ele mira, cara, agora sim eu vou atrás desse cara aqui para perseguir. E isso faz a perseguição ser muito forte. É quase como se fosse nos Cavaleiros do Zodíaco, aquele golpe do Satã Imperial, do Saga, no Aioria, que o Aioria não vai descansar até ele matar alguém, a pessoa que ele tá mirando. É meio que a mesma coisa que esse dinossauro. Isso cria uma cena muito tensa com dois dos protagonistas. E o mais legal é que demora uns 15, 20 minutos assim a cena como um todo, e é o tempo inteiro perseguição para todo lado, escapando, fugindo, desviando, mas sem ser um negócio mal feito. Algo que você realmente vê que, tipo, é difícil você pensar que é factível o dinossauro correndo no meio das ruas de uma cidade sem atacar ninguém no seu alvo dele. Mas, teoricamente, dentro do pretexto do filme, a cena é bem factível. Ela só tem um problema, que é a falta de trilha sonora. Então, se vocês assistirem ela, na minha cabeça, vinha a trilha sonora da perseguição do Matrix Reloaded, que é uma trilha muito boa. Assim como outros momentos tentei encaixar alguma trilha, porque realmente deixar só o barulho da cidade dos dinossauros ficou fraco para você, tipo, criar aquela adrenalina um pouco maior. Mas ainda assim, cena maravilhosa, entra aí nas maiores cenas de perseguição da história do cinema e tranquilamente uma das melhores cenas de todos os Jurassic Parks. Depois, né, eu falei sobre a entrada coerente dos antigos personagens, né? Por que eu digo coerente? Porque não foi forçado, não foi um negócio que o Owen e a Claire, que são os dois novos dessa geração atual, conhecem os três antigos. Muito pelo contrário, é uma trama dos três antigos, que tem muito sentido, e uma trama separada da Claire e do Owen, que é a continuação do que veio do Jurassic World. Então, as duas tramas em paralelo da galera clássica e da galera atual acabam se cruzando numa coincidência. Mas é bem plausível a forma como eles acabam se encontrando. Então isso é bom, porque normalmente, tipo, tem que enfiar o personagem, vou enfiar por qualquer motivo. Mas não, né? E qual foi a trama que de fato prendeu eles, né? Após a explosão da ilha, da vulcão, da Ilha Nublada, os dinossauros acabaram migrando de volta para a Terra. E aí acaba tendo um monte de dinossauro. Uma empresa começa a fazer testes genéticos nela, que é a Biosyn, e essa empresa acaba usando um pedaço desses genes para criar alguns gafanhotos para destruir lavouras, menos as lavouras que têm a semente deles. Ou seja, eles teriam domínio sobre a cadeia de produção alimentícia. Só que o negócio perde de proporção. A Ellen, do primeiro filme,
que é, né, uma bióloga, ela acaba vendo que vai dar ruim, e esse cara tá fazendo besteira, eu preciso de alguém para me ajudar. E aí o Ian, que acaba trabalhando nessa Biosim, acaba fazendo essa ponte, porque ele descobre o rolê e meio que também chama a Ellen para participar. E o Alan Grant acaba sendo convidado pela Andy, olha, você é um cara que eu conheço, eu confio, eu tô separada, né, então já tem até um interesse amoroso aí no meio, eu queria que você me ajudasse aqui, porque você entende, né, bastante de genética, entende um pouco dessa parte dos dinossauros, então vem me ajudar. E aí os três acabam indo tentar invadir, os três não, né, os dois acabam tentar invadir a Biosis com o auxílio do Ian para tentar pegar umas provas e quebrar essa indústria no mercado, para que tipo, ela tente resolver essa questão dos gafanhotos. Esse é um lado. E o outro lado é a saga do Owen e da Claire, que eles têm que proteger, né, a, entre aspas, filha deles, e ao mesmo tempo também tentar pegar de volta a Blue, que é a Blue não, né? A Beta, que é a filha da Blue, que é dinossauro clássico, a Velociraptor, que acompanhou eles aí nos 2 filmes do Jurassic World. O ponto é que tanto a filha deles, que é um clone humano, quanto a Beta, que é uma filha de uma dinossauro que não tem cruzamento, porque só tem fêmeas ali, pode significar uma evolução genética importante para a Biosyn. Então a Biosyn dá um jeito de sequestrar as duas para tentar usá-las em experimentos, né? Então isso faz com que os dois, né, acabem tendo que ir atrás aí da Biosyn e tentem se enfiar ali dentro. Então, obviamente, essas duas tramas em paralelo acabam se cruzando. E isso acaba criando vários fanservices, e fanservices de qualidade, né? Então, como eu falei dos spoilers, aqui eu vou colocar 3 fanservices que eu achei muito legal. O primeiro deles é a morte do vilão. O vilão do Jurassic Park 1, ele morre pro Dilophosauro, porque ele estava carregando o gene na latinha, né? Ele cai lá na tempestade, o Dilophosauro aparece. De uma certa homenagem, também ele acaba morrendo para Dilophosauro, mas não para um, se não me engano, para 3. E ele também tá com a latinha tentando escapar na hora que tudo der errado dentro do parque. E ele acaba morrendo dentro da cabine do trem, assim como o gordinho lá do primeiro filme morria dentro do Jeep, né? Então, assim, é muito parecida a cena. É realmente para fazer a memória, tipo, o Dilophosauro mata o vilão. E a cena é muito boa. Com um problema, que eu vou citar logo mais. A outra cena que para mim é emblemática nessa parte de fanservice é na hora que o Giganotossauro, né, que inclusive é um dinossauro real, que tomou o lugar do Tiranossauro Rex na vida real, como o maior dinossauro, o maior carnívoro de todos. Eles também citam isso umas 3, 4 vezes no filme. Mas né, você não precisava citar 3, 4 vezes no filme. Mas esse dinossauro, ele acaba atacando os principais num certo momento, e tem uma hora que eles estão encurralados. E para salvar eles aparece o Ian, né, que é lá igual na cena do primeiro filme que ele aparece com um sinalizador, ele aparece com uma tocha chamando a atenção. E essa é uma cena muito legal, porque na hora que você vê, é exatamente aquele mesmo sentimento. Foi um momento estilo Ultimato, assim, ou estilo Guerra Infinita, aquele momento que, caraca, o cara aparece do nada com isso para tentar salvar eles. Foi uma cena que, tipo, resgatou em mim aquela emoção positiva, porque não foi gratuito, foi bem feito, e a conclusão da cena é algo muito legal. E a última, né, uma cena final do filme, tem que ter uma luta do Tiranossauro Rex contra o Giganotossauro para ver qual dos dois, né, acaba sendo maior. E isso é na hora que eles estão indo escapar de helicóptero da Biosyn. Então, assim, é muita homenagem ligada, tipo, ao primeiro filme. Eu dei 3 cenas aqui, mas tem várias outras cenas que homenageiam. E, assim, não é gratuito. Você, tipo, assiste a cena e você realmente sente, né, uma homenagem a tudo aquilo feito de uma forma mais atual. Então ficou muito bem feito. O próximo ponto que eu citei positivo aqui são os dinossauros, novos e muito bem usados. E aí eu tenho que dizer, né, o Giganotossauro acabou sendo um personagem novo, não acho que ele foi tão bem usado, mas ele virou o vilão ali dos dinossauros, mas eles usaram muito bem os terópodes. Quem são os terópodes? São as aves, os dinoaves. Os dinossauros têm pena, têm garra, né? Tem 2 que são muito bem usados, um muito grande, que acaba inclusive lutando junto do Tiranossauro Rex contra o Giganotossauro, que é um que você vê logo no começo, no meio do filme mais ou menos, quando a Claire chega na ilha, você acaba sendo apresentado esse dinossauro. Ele é um dinossauro muito violento, uma patada desse dinossauro, porque ele não tem o braço curto, né? Porque ele é meio galinha,
ele tem um braço meio comprido com umas garras, estilão Vega do Street Fighter, ele dá uma patada, aquela patada corta, joga pra longe, você já fica, pô, esse dinossauro é perigoso. E ele foi muito bem usado, inclusive em vários momentos e na batalha final. E também teve, eu colocaria um outro aqui, que é um que nunca tinha tido, pelo menos que eu tenho memória na franquia, e apareceu de uma forma bem intensa, que foi o Espinossauro. O Espinossauro é um dinossauro, quando eu era criança eu tinha vários, e eu falei, esse bicho não aparece no Jurassic Park, porque eu tenho esse bichinho, né? E aí aquele bicho parece meio um jacaré crocodilo, e em cima dele tem uma barbatana, né? E ele sai correndo como se fosse um dragão de Komodo pra cima, tal. E tipo, a ação dele, que é uma parte meio aquática, assim, dentro de um túnel, numa cena de perseguição, também é uma cena que te cria muita tensão, porque ele é bem violento. Se pensar, tipo, um jacaré gigante, tipo, meio dragão correndo atrás de você, assim. Ficou muito boa a cena desses dinossauros. Né? Aí eu já falei de vários outros, como o Dilophosauro, que foi muito bem usado, os alossauros também acabam sendo usados no meio da cidade de uma forma bem legal. E destaco aqui também o carisma dos protagonistas, né? Como eu já falei para vocês, os 6 personagens principais, né? Os 7, vamos dizer assim, os 3 da trilogia clássica, mais os 2 do Jurassic World, mais a nova introduzida nesse filme, que é uma piloto de avião, que ela é bem durona, tipo uma personagem badass que entrou muito bem, jogando com todo mundo no mesmo nível, independente se ela é mais nova ou não, e a filha clonada lá também, é uma outra participante legal do filme. Tipo, ela cria bons momentos e não é só aquela criança que tá atrapalhando a história, que nem outros personagens que já apareceram em Jurassic Park. Não, ela tem uma relevância e ela atua de forma a ajudar os protagonistas. Então, falar dos pontos fortes, vamos nos fracos agora pra gente encerrar. Talvez o pior ponto fraco do filme pra mim é essa questão de você fazer um filme leve pra criança. Quando eu era criança e assistia o Jurassic Park, porque eu podia assistir, né, com os pais, cara, a cena era violenta. O tiranossauro comia o cara cagando, tipo, de medo. Tipo, isso aí era um negócio surreal. E você via ele puxando da privada o cara, esmagando e tal. Você até tem cenas onde, tipo, um alossauro pega um humano e puxa. Mas as grandes momentos que era pra ser gore, era pra ser tenso, era pra você assustar, eles cortam. Né? Tem um momento na perseguição de Malta que tem um cara, que é o primeiro vilãozinho que aparece, ele tá sendo comido por 2 dinossauros, um em cada braço, tá acabando mordendo ele, e vem um dinossauro maior para comer a cabeça. E na hora que você vê que ele vai se aproximar da cabeça, corta preto, você entende que ele morreu. Mas não mostra nada. Você vai falar, pô, mas queria ver o dinossauro comendo a cabeça? Pô, mas era uma cena que ia ter sangue, nem sangue teve. O cara foi perdendo o braço para um dinossauro que foi comendo o braço dele, sem perder sangue. Né? Então, assim, essa ausência de sangue ficou bem estranho. Isso de maneira geral, tá? Você só vai ver sangue no final com a médica dando esparadrapo na menina, assim, porque praticamente você não vê sangue. Outra cena muito desperdiçada também é a morte do vilão principal, né? O Dilophosauro, tipo, você vê ele indo pra cima, corte preto, você não vê o que acontece. Então, essas cenas meio que tiram um pouco do seu medo, sabe? Porque você vê, tipo, beleza, vai ter o dinossauro ali, mas não vai ter nada muito além disso. E aí, talvez esse seja o ponto principal de eu ter tirado notas do filme. A não morte de ninguém importante. Não teve um personagem importante que morreu no filme. E isso tira a sua visão de tô me importando pra quê com o personagem. Porque se eu me importo, se morre um personagem principal, um dos 7 protagonistas, que não fosse um dos 7, um dos amigos do 7, que tem uma cena que poderia ter morrido, um personagem coadjuvante que era até relevante até aquele certo momento da história, né? Que é um personagem que já tinha vindo de outro filme. Então, assim, cara, não matou nem aquele cara que tava na cara que ia morrer, né? Os Atrociraptors estava com ele tomou o laserzinho, o Atrociraptors foi pra cima dele e deram um jeito de salvar, não precisava. Esse era o cara que, se morresse de forma trágica, ia ter criado aquele. E foi logo, sei lá, com 1 hora, 40 minutos de filme. Tinha dado aquela sensação de, os caras não estão pra brincadeira, é melhor tomar cuidado que pode morrer outros personagens. Então, faltou isso. E até o Tiranossauro, no final do filme, quando você acha que o Gigantossauro matou o Tiranossauro, ele não morre. Ele volta depois. Então, nem o Tiranossauro, que era importante, também morreu. Então, não tem um perigo, de fato, que acaba anulando um pouco do suspense, que, embora bem feito, acaba tendo esse problema aí de não se importar muito.
Aí o meu outro ponto negativo é o vilão caricato, necessidade de você criar um vilão que ele não é um cara que você consegue sentir medo. Ele é muito charlatão na sua ação, na sua forma de conversar, nas frases. Então, assim, você entende que ele não é um cara que impõe muito medo, impõe perigo, ou tipo, ele realmente tem controle sobre a situação. Então, isso diminui um pouco. Poder ir embora, obviamente. O vilão dos filmes são os dinossauros, não tem muito como desviar. E aí o finalzinho, né, que eu chamei de final Disney, é a parte que me pegou um pouco, porque perderam uma deixa legal para o futuro que pode voltar a qualquer momento. E o que que é essa deixa? O filme termina, né, com os dinossauros, sabendo viver em harmonia junto com os humanos, depois da prisão da galera prisão, né, o cara morre, o cara principal da Biosyn. Depois de conseguirem, né, destruir a Biosyn, eles falam: "Ó, a galera nessa Biosyn lá, que tipo é um lugar isolado no meio dos Alpes, na Itália, vai ficar os dinossauros lá. E aí vive esses dinossauros lá. Só que tem um monte de dinossauro no meio da população. E esses dinossauros estão o quê? Né? Eles estão vivendo em harmonia? Aí mostra uma cena que é tipo o Rei Leão, tá os elefantes andando e os triceratops andando. A cena é linda, dá até vontade de chorar de você ver os dinossauros andando em harmonia com os animais. Só que, cara, não é assim que acontece. Né? Então, assim, devia, tipo, ter sido explorado que, olha, estamos tentando viver em harmonia, é uma coisa que não conseguimos encontrar um equilíbrio, porque não é do dia para a noite que você acha esse equilíbrio entre espécies muito diferentes. Então ficou assim, muito, preciso colocar um final feliz, vou falar, todo mundo viveu feliz para sempre e acabou desse jeito. Então isso tirou esses 1,5 que fez eu chegar aí na nota 8,5. Galera, espero que vocês tenham curtido, né? Por mais que tenha 16 minutos, eu fui direto aos pontos, colocando aqui o que valeu ou não valeu a pena dentro de Jurassic Park World Domínio. Eu irei ver novamente porque o filme merece, e especialmente por conta do suspense e dessa cena maravilhosa de perseguição. Um abraço, se não segue a gente, clica aí. É só colocar em inscrever e curtir. Até mais.